Então, vamos iniciar essa aula aqui, essa demonstração. Eu vou explicar passo a passo de como eu fiz esse trabalho, né? O trabalho está aqui no fundo aqui, que vocês vão ver. Ou a gente vai colocar a imagem em algum lugar aqui. Primeira coisa é dividir a minha tela em três partes na horizontal e na vertical. Para que isso? Para eu saber aonde é o meu ponto ouro, ou o meu ponto de interesse, ou o meu ponto de foco, né? Naturalmente, aonde é qualquer imagem que eu coloco aqui, né? Qualquer elemento que eu coloco em um desses pontos aqui, aonde essas linhas cruzam, naturalmente ela vai se destacar. Outra coisa importante é a linha do horizonte. A linha do horizonte sempre abaixo ou acima do meio da minha tela, tá? Nunca no meio, senão meio que mata o trabalho todo, fica paia. Então o meu eu coloquei abaixo e destinei o meu personagem aqui nesse primeiro terço aqui. Fiz um desenho, um pequeno desenho aqui, um esboço, aqui no caderninho aqui, né, de canetinha mesmo. Coloquei 3 tons só para eu programar aqui, para eu esquematizar meu desenho. A partir daqui eu vou elaborar minha tela. Então tá o desenho aqui, simples, com 3 tons apenas, só para eu dividir mesmo isso, ter uma noção do que eu vou fazer. Vou riscar direto com o lápis mesmo. Aqui eu já separei mais ou menos aqui o tamanho do meu desenho. Uma coisa importante também que a gente pode fazer é o seguinte: quando eu fizer um trabalho mais elaborado, eu posso desenhar no papel e transferir para a tela com carbono. Porque se eu desenho direto na tela, não tenho muita habilidade, eu vou ter que ficar apagando. Isso aí pode prejudicar um pouco a tela, não fica muito firme. Você pode ir deixando o pano meio frouxo, tá? Então eu decidi desenhar no papel e transferir o meu personagem, né, que é um senhor no cavalo, e uma árvore que é mais elaborada, eu desenhei no papel e depois eu transferi o desenho para a tela com papel carbono. Marquei a linha do horizonte, né? Marquei a minha linha do horizonte. Coloquei a minha estrada aqui na perspectiva que eu quis. Vou colocando linhas simples, traços rápidos e objetivos, né? Que é só para esboçar mesmo. Depois disso pronto, eu posso vir com o pincel, com a tinta tipo um ocre, ou um vermelho, ou um azul, e refazer todo o meu desenho colocando mais detalhes. Só que eu preferi já fazer direto, né? No próximo vídeo aí a gente pode fazer essa etapa aí para vocês terem a melhor noção. Então, eu vou fixar o meu desenho com fita crepe normal, para ele não ficar caindo, né? E depois eu vou colocar o papel carbono. Desenho fixado. Vou pegar aqui o papel carbono. Coloquei ele na fita ali para ele não descer. E vem riscando por cima. Geralmente eu gosto de fazer isso com caneta, porque aí eu consigo ver melhor onde eu já passei o traço, né? E fica mais fácil. Uma vermelha, uma caneta assim, eu acho que é mais fácil. Às vezes acontece, você tá fazendo meio com pressa e esquecer de riscar alguma parte, né? O mais importante da pintura, gente, é o resultado final, tá? O caminho que você vai percorrer para isso não é tão interessante, não. Então, se você usa um carbono para desenhar ou desenha direto com pincel, no final, o cliente ou as pessoas vão olhar o resultado que você entregou. Vou adiantar um pouquinho. Isso. Então, já transferi meu desenho. Fiz aqui as montanhas, né? Detalhe que todas as linhas eu vou direcionando aqui para o meu ponto de interesse, tá? As nuvens também a gente usa perspectiva, então a parte de cima eu vou fazer nuvens maiores e conforme vai distanciando eu vou diminuindo elas. Então dá essa noção de profundidade. Esse aqui é um exemplo para quem fala que não tem material específico e tal. A minha, a minha paleta aí, para eu fazer a mistura de cores, eu peguei uma tampa dessas caixinhas de MDF. Coloquei uma folha de papel, né, porque ela é preta, para eu conseguir enxergar melhor as folhas, e passei um plástico filme. Que eu estou usando aqui tinta acrílica, então ela seca muito rápido. No outro dia, se eu for pintar, eu simplesmente pego
esse plástico, jogo fora e passo outro. Então, perfeito. Eu arrumo a minha paleta da seguinte forma. Eu coloco primeiro os tons de vermelho. Vou voltar um pouquinho. Coloco primeiro os tons de vermelho, amarelo, verde, azul, preto e branco. Geralmente eu gosto de usar mais de uma cor. Por exemplo, se eu uso um vermelho, eu coloco um vermelho transparente, que é um vermelho mais escuro, um alizarinho ou algo do tipo, e um vermelho opaco. Geralmente eu gosto de usar o cádmio. E assim com o amarelo também. Essa primeira etapa aqui, eu chamo de etapa aguada, né? Simplesmente eu pego a tinta sem usar branco e vou diluir ela bastante em água. Não muito, que senão também ela escorre. E eu vou tirar o branco da tela, né? Então eu vou pintar todo o meu trabalho de uma forma bem rápida, usando no máximo 2 tons, um para sombra e um para luz. E depois em cima disso eu venho fazendo meus detalhes. Na pintura a gente fala que é o gordo sobre o magro, né? O que é isso? A tinta magra ela é a tinta mais esticada, mais aguada, né? Mais diluída. E a tinta gorda é uma tinta mais pastosa. Você vai conseguir dar mais volume, textura, conseguir realçar mais as luzes. E eu sempre começo com a parte mais escura, de preferência o primeiro plano. Aí na hora de detalhar, eu faço o contrário. Eu começo pintando os planos mais fundos e venho trazendo a minha pintura. Geralmente as minhas pinceladas são cruzadas em forma de X ou de cruz, de T, né? Nunca dou pincelada para a mesma direção. Quando eu vou pintar grama ou vou pintar esses matinhos assim de pasto, eu também evito tangência, né? Colocar para a mesma direção. Sempre vou mudando um pouco. Quando você observa a natureza, não tem nada muito padrão, né? Você tem a mesma árvore, a mesma espécime de árvore, por exemplo, mas você tem vários formatos diferentes, né? Vou fazendo isso até preencher toda a minha tela. Geralmente essa etapa aqui ela é mais rápida também. Não fico demorando muito. A parte que eu mais demoro na pintura, na verdade, é o acabamento. A parte final eu dou um pouquinho mais de atenção, penso mais, mas essa parte aqui ela é mais rápida. A ideia nessa parte da grama, essa parte mais escura do primeiro plano, eu coloco verde, um pouquinho de amarelo e eu coloco vermelho também. Ou um tom terroso que eu tiver, né? Que a ideia é, você está na beira da estrada passando poeira, passou carro, passou cavalo. Então, as folhas vão estar sujas de poeira. Então, a ideia do marrom, do vermelho, né? Vermelho com amarelo dá uma ideia de marrom, que é para simbolizar aí essa poeira que suja as folhas na beira da estrada. Geralmente eu faço a pintura toda, eu uso as mesmas cores, né? Geralmente o que eu uso no céu, eu também uso na terra, só que com dosagem diferente. Na árvore também, uso as mesmas cores, né? Só que a diferença é que conforme vai distanciando do primeiro plano, eu vou adicionando um pouco de azul, para dar uma ideia de profundidade. Só que essa primeira etapa eu não uso branco, tá? Eu vou com a tinta pura mesmo. Quando eu quero fazer um tom mais claro, eu diluo um pouco mais a tinta. Essa parte do chão também, vermelho e amarelo. E um pouquinho de verde ou azul, bem pouquinho mesmo. Só para dar uma quebrada no tom terroso, no tom quente. Legal é pincelar aqui, seguindo o movimento da estrada, que eu consigo dar mais volume para o trabalho. Como eu estou preparando a tela, é interessante eu sempre colocar um tom um pouco mais escuro do que eu quero no final, tá?
Então eu quero clarear um pouco mais ela, né, quando finalizar. E se eu fizer uma estrada muito, se eu colocar uma cor muito clara, para escurecer depois fica estranho. Então sempre coloca um pouquinho mais escuro. Pode esticar bem a tinta, vem pincelando, esticando bem, espalhar mesmo. Percebe que eu pego essa mesma mistura que eu coloquei na estrada, eu vou adentrando no meio do mato, né? Para dar essa ideia aqui de poeira. É bacana quando a gente vai fazer a mistura para chegar no tom que... Quando eu faço a mistura e quero chegar no tom que eu desejo, eu sempre dou uma pincelada. Dou uma pincelada, se estiver na cor que eu quero, eu continuo. Se não, eu vou, misturo um pouquinho mais e vai testando devagar, né? Apesar dessa primeira etapa ser mais rápida, a gente pode ter um pouco de paciência, né? Eu falo que o trabalho, a primeira regra do trabalho é que ele fique bonito. E a segunda é que ele me satisfaça, né? Que eu olhe e fique satisfeito com o que eu pintei. Eu nunca, mesmo que eu finalize um trabalho, eu não fico mexendo demais nele, não. Eu uso o que eu aprendi e na verdade, o que eu acertei, o que eu errei nos próximos trabalhos. Então, tem algumas coisas que eu faço que eu não gosto muito, deixo para corrigir no próximo trabalho. Não fico mexendo muito, não. Pincelada cruzando, né? Em forma de X. As pinceladas para não ficar nada muito padrão. O matinho ali de fundo, como eu falei, acrescentei um pouquinho mais de azul para dar ideia de profundidade. A ideia também de eu passar essa primeira etapa aí diluída é que eu consigo tirar o branco da tela sem perder o meu desenho original. Então por isso que eu gosto de fazer assim. Tá bem diluída porque eu consigo ir preenchendo tudo sem perder meu desenho. Essa parte do céu eu sempre começo com a tinta mais escura na parte de cima. Conforme ela vai descendo, no caso eu vou acrescentando branco para dar uma ideia de profundidade. Outra coisa interessante também é as nuvens. Aqui vai ter algumas nuvens nesse trabalho e conforme ela vai descendo, tá distanciando também, ela vai diminuindo, vou fazendo uma nuvem menor, que é para ter essa noção também de perspectiva, de profundidade. Sempre dou pinceladas cruzadas, tá? Só que o bacana é que é o seguinte, cada um tem um jeito de pintar que seja confortável, né? E eu acho que a gente tem que encontrar esse jeito e quando pintar, quando for desenhar, sempre fazer de uma forma que te agrade. Acho que a pintura ela tem que ser lúdica, você tem que se divertir fazendo. Essa parte das nuvens aí eu uso a mesma mistura que eu coloquei no céu, só que depois quando eu finalizar, eu acrescento cinza, né? E um pouquinho de vermelho para fazer a sombra, né? E para fazer a luz, no caso onde bate sol, mesmo cinza e um pouquinho de amarelo com branco. É só marcar aqui a parte mais importante da árvore, né? Também com a tinta mais escura, sem me preocupar muito com detalhes. Geralmente eu faço essa parte mais dos galhos mais grossos, né? Porque depois os pinos eu venho detalhando no final. Aí eu coloquei preto e vermelho e um pouquinho de amarelo para a luz, preto e vermelho e um pouquinho de azul para fazer a sombra. Vou pegar essa parte do personagem também, que vai ser meu foco principal. Percebe que eu coloco uma tinta bem diluída, fiz a sombra e
A partir daí, basicamente, eu passei o pincel molhado com água. Essa parte também eu peguei um pincel menor, porque é uma regrinha para pintar, é o seguinte. Área grande, pincel grande. Área pequena, pincel pequeno. Sabe que legal essa parte também do chapéu? Por exemplo, eu coloquei um tom muito escuro. Então, para clarear, eu peguei o pincel sujo com água, né? Só molhei ele e passava em cima e limpava. Passava e limpava. Então, eu consegui tirar o excesso de tinta. Então, ficou mais ou menos do tom que eu queria. E agora eu começo a segunda etapa, que é colocar os blocos de tinta, né? Aí essa parte eu vou detalhar um pouco mais. Com a tinta mais pura, né? Para finalizando o trabalho. Mas não é finalizando, são 3 etapas. Primeiro a mancha, depois eu venho fazendo o preenchimento. E por último eu venho detalhando. Que é a parte mais gostosa, né? De detalhar o trabalho. Que aí você já vai dando, já vai finalizando, você já vai vendo o trabalho pronto. É mais prazeroso. Essa parte aqui eu coloco azul e um pouquinho de vermelho, bem pouquinho mesmo. Para fazer essa parte mais escura, né? E conforme ela vai distanciando, vai aproximando da montanha, eu vou acrescentando branco e amarelo. Só que o amarelo é bem perceptível, que aí eu vou ter aquele azul levemente esverdeado. Então fiz aqui toda essa parte do céu. Sabe que essa parte de trás aqui, mais próxima à montanha, eu acrescentei um pouquinho de amarelo. Eu gosto de dar pincelada cruzada, como eu falei, para mim me agrada mais. A parte do céu, eu coloquei cinza e um pouquinho de azul com vermelho, bem pouquinho para a nuvem com sombra. E as nuvens com luz, eu coloquei a mesma mistura e acrescentei branco com amarelo. Geralmente quando eu estou pintando, vou pincelando, vou mexendo até ficar de uma forma que me agrade. Eu nunca mexo na tela depois que eu finalizo, né? Mesmo que tenha algo que eu não goste nela, depois que eu finalizei eu deixo. Porque eu uso o que eu acertei, o que eu errei no próximo trabalho. Eu acho que é uma boa dica também. Até porque, no meu ponto de vista, a energia muda, né? Quando você está pintando algo, você está com uma energia tal, você está num clima diferente. Então, passou um dia, passou dois, passou uma semana, a energia é outra, a intenção é outra, as ideias é outra. Então, eu acho mais interessante usar isso para outros trabalhos. Como eu falei antes, a parte de cima das nuvens maiores e conforme vai distanciando, eu vou fazendo menor para dar essa ideia de profundidade. Essa parte aí para dar mais volume, acrescento branco na mistura, igual eu falei, e um pouquinho de amarelo para realçar a luz. As pinceladas sempre cruzadas, mas lembrando que tudo que a gente vai desenhar ou pintar tem um movimento, então sempre vou seguir esse movimento para eu conseguir dar um volume mais interessante para ele. Para começar a montanha, vai ser a mesma mistura que eu usei no céu. A diferença é que eu vou dosando de forma diferente, né? Então, azul, amarelo e vermelho. Só que para o mato, vou colocar um pouco mais de azul e amarelo. Quanto mais distante tá as montanhas ou o que eu estou observando, tem aquela ideia de profundidade. Para dar essa profundidade, branco e azul. Bem pouco amarelo. Conforme eu vou aproximando, eu vou colocando um pouco mais de amarelo e menos branco. Essa parte aí eu coloquei um pouquinho mais de branco na mistura. Vou pincelando aqui, dando um movimento para a montanha. Eu gosto de deixar a pincelada evidente, que do meu ponto de vista é um detalhe mais bonito. Vou adiantar um pouquinho.
Então, adiantei um pouco aqui. Por que desse vermelho? A ideia é aquela parte da montanha onde não tem muita grama, né? Muita vegetação. E se tá passando boi, tá, essas coisas, fica aquela ideia de chão. Dá uma colorida a mais também. E na parte que bate mais a luz, eu coloco um amarelo, né? Um verde amarelado, mais evidente. Percebe conforme vai aproximando a pintura? Então nessa parte que eu já fiz, já manchei meu quadro todo, né? Eu coloquei aqui uma tinta mais blocada. Já juntei um pouco mais os tons, em vez de dois tons, ele vai variando conforme eu vou juntando a sombra com a luz. E agora vem a parte de vou detalhar meu trabalho, né? Vou colocar umas luzes mais altas, vou colocar um pouco mais de sombra e vou dando os detalhes também. Essa parte, diferente da primeira, de finalizar, eu já venho finalizando de trás para frente. Quando eu vou manchar o trabalho, vou manchar primeiro a parte da frente que é mais escura. Nessa é o contrário, para finalizar de trás para frente. Por quê? Se eu faço um trabalho no primeiro plano, no caso aqui o meu personagem aqui, eu faço ele todo bem trabalhado, depois fica ruim para eu ficar fazendo contorno ou enfim, dá mais trabalho. Então se eu fizer todo o fundo primeiro e depois pintar ele como ele está no primeiro plano, vai ficar mais interessante, fica mais fácil pintar também. Essa parte da grama eu peguei um pincel maior. Então sujo o pincel e venho dando pincelada meio que tirando o pincel da tela para dar essa ideia de grama, né? Mesmo que é um fundo, eu venho fazendo isso. Já consigo aqui já consigo a partir disso aqui um aspecto de graminha. Já coloquei bastante detalhe, vamos dizer assim, só que eu ainda vou detalhar um pouco mais para enriquecer. Como minha paisagem aqui é uma paisagem simples, esse primeiro plano aqui eu vou preocupar em detalhar ele bem. Eu tenho que enriquecer bastante isso aqui, porque essa parte aqui ela praticamente não tem muita informação, né? Então, a partir de agora, quanto mais tempo eu demoro no meu trabalho, mais eu enriqueço ele. Vou dando essa ideia de pedrinhas, né? Ou de buracos na estrada. Pego a mesma tinta que eu usei aqui na sombra. Eu faço essa ideia de pedra. E depois posso fazer a mesma mistura, acrescentar branco e fazer as partes das luzes. Dois tons mesmo, não preciso mais que isso. Sabe, quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou enriquecendo meu trabalho. Só tomar cuidado para não encher tanto, né? Senão fica muita informação também, não é legal. Nessa parte que eu já venho com o pincelzinho zero, colocando mais detalhe aqui no meu mato, né? No meu matinho. Faço primeiro as partes escuras, as sombras, e depois em realçando as luzes. Então eu acrescentei bastante detalhe nessa parte aqui, sem encher muito também, né? Para não ficar pesado. E eu vou começar agora a dar detalhe, dar mais vida aqui para minha árvore, né? Que também é um ponto importante aqui do trabalho. Percebe que eu já coloquei aqui a parte da sombra, a mesma mistura que eu usei, só acrescentei um pouco mais de amarelo para dar a ideia da luz que está batendo aqui, deu uma profundidade legal. Essa parte aqui com pincel zero, eu venho aumentando aqui os detalhes, né? Os galhos de árvores geralmente são tortos. Essa parte é bem gostosa de fazer, que a gente vai brincando aqui. Pode usar a criatividade bastante, no entendimento de cada um, de natureza, ou da observação que cada um tiver. Essa parte pronta,
Eu venho aqui melhorando as luzes. E depois eu vou colocando a folhagem. Então vou finalizando aqui o trabalho, colocando a folhagem. Sinceramente, eu acho que eu enchi um pouco demais essa parte da copa aqui. Eu acho que tivesse menos folha, teria ficado mais interessante, porque chamou muita atenção. Mas como eu falei, é sempre bom de ter essa observação, essa noção. E no próximo trabalho que eu fizer, eu já vou corrigir isso, né? Com certeza. Gostei muito dessa tela. Com certeza eu vou fazer algo parecido depois, ou um estudo, ou um trabalho com óleo, ou outra técnica, eu vou experimentando. Agora com o pincel zero também, eu venho colocando a ideia dos troncos aqui das arvorezinhas que estão em profundidade. Finalizando essa parte, agora eu vou o principal do meu trabalho, né? Onde eu vou dar mais atenção, vou caprichar um pouco mais, que é aqui o meu personagem, meu cavaleiro. Vou pegar essa parte agora para finalizar. Demora o tempo que precisar, faz com carinho, porque é o foco principal da nossa pintura. Geralmente eu faço assim também, eu coloco um tom médio, né? E depois eu trabalho a luz e a sombra. Funciona bem também. No ponto de finalizar,